A persona é aquilo que na realidade não somos, mas que nós mesmos e os outros pensamos que somos. Carl Jung. Imagine um jantar elegante. A mesa está posta com precisão. Os convidados vestem suas melhores roupas, seus melhores sorrisos, suas melhores versões. As conversas fluem polidas, os gestos são calculados, as risadas surgem nos momentos apropriados. Tudo parece perfeito, civilizado, impecável. Mas aqui está o paradoxo que poucos têm coragem de admitir. Quanto mais polidos parecemos, mais escondemos. Quanto mais impecável a superfície, mais turbulentas podem ser as águas que correm por baixo. Você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Ou conhece apenas as máscaras que elas escolheram mostrar? Aquele colega sempre sorridente, aquele amigo aparentemente generoso, aquele parceiro supostamente paciente. Você conhece quem eles são, ou apenas quem eles performam ser? A verdade incômoda é que passamos a vida inteira cercados de personas. Algumas são nossas. A maioria pertence aos outros. E raramente questionamos o que se esconde por trás delas. No entanto, existe um momento específico, quase invisível aos olhos desatentos, em que a máscara escorrega. Um instante breve onde a vigilância consciente relaxa e algo mais autêntico emerge. A maioria das pessoas não percebe esse momento. Passam por ele diariamente sem reconhecer o que está sendo revelado bem diante de seus olhos. Carl Jung dedicou sua vida a estudar o que habita por trás da superfície humana. E ele descobriu que existe um teste simples, presente em situações cotidianas, que revela mais sobre o verdadeiro caráter de uma pessoa do que anos de convivência cuidadosa. Para compreender esse teste, precisamos primeiro entender dois conceitos fundamentais que Jung nos legou: a persona e a sombra. A palavra persona vem do latim e significa literalmente máscara de ator. Na Roma antiga, os atores usavam máscaras para representar diferentes personagens no palco. Jung percebeu que fazemos o mesmo na vida cotidiana. Construímos máscaras sociais para nos adaptar, para sermos aceitos, para sobreviver em sociedade. A persona não é intrinsecamente má. Ela cumpre uma função. Nos protege. Nos permite navegar diferentes contextos sociais. O problema surge quando confundimos a máscara com o rosto. Quando esquecemos que estamos atuando e passamos a acreditar que a performance é nossa essência. Mas existe algo mais profundo operando nas sombras da psique. Jung escreveu: infelizmente, não pode haver dúvida de que o homem é, no todo, menos bom do que imagina ser ou deseja ser. A sombra é o repositório de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Os impulsos que consideramos vergonhosos, os desejos que julgamos inaceitáveis, os traços de personalidade que a sociedade nos ensinou a esconder, a raiva que sufocamos, a inveja que negamos, o egoísmo que maquiamos de praticidade. Nada disso desaparece por ser negado. A sombra não morre quando a trancamos no porão da consciência. Ela permanece viva, pulsante, esperando o momento de escapar. E aqui está a dinâmica crucial. A persona é quem fingimos ser. A sombra é quem tememos ser. Durante a maior parte do tempo, mantemos vigilância consciente sobre essa tensão. Controlamos impulsos, medimos palavras, calculamos gestos. A máscara permanece firmemente no lugar. Porém, manter essa vigilância exige energia. E existem momentos específicos em que essa energia se dissipa. Momentos em que não há ganho aparente em manter a performance. Momentos em que a pessoa à nossa frente parece insignificante demais para merecer nosso esforço de atuação. É precisamente nesses momentos que a sombra encontra uma fresta. A máscara escorrega e algo autêntico, nem sempre bonito, mas sempre verdadeiro, emerge à superfície. Jung identificou esses momentos com precisão cirúrgica, e um deles ficou conhecido como o teste do garçom. Jung escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas se transformam. Mas o que acontece quando uma dessas substâncias parece não ter valor algum?
Quando a pessoa diante de você não possui influência, não oferece benefício, não representa ameaça nem oportunidade, como você reage quando o outro simplesmente não importa para seus objetivos? É precisamente aí que a verdadeira essência se revela. Carregamos, todos nós, uma hierarquia inconsciente. Avaliamos pessoas pelo que podem nos oferecer. Com superiores, chefes, clientes importantes, pessoas influentes, ativamos o máximo controle sobre nossa persona. Cada palavra é medida, cada gesto calculado. A máscara permanece impecavelmente ajustada. Com iguais, colegas, amigos, conhecidos, mantemos vigilância moderada. Ainda há algo a perder ou ganhar. Ainda vale o esforço de manter aparências. Mas com aqueles que percebemos como inferiores, pessoas que servem, que atendem, que ocupam posições sem poder aparente, algo diferente acontece. A guarda baixa. O esforço de atuação parece desnecessário, e é nessa brecha que a sombra encontra passagem. O garçom tornou-se símbolo dessa dinâmica não por acaso. Ele representa toda uma categoria de pessoas que a sociedade treinou a tornar invisíveis. Zeladores, recepcionistas, motoristas, atendentes, faxineiros, seguranças. Pessoas diante das quais muitos sentem que não precisam performar. Pessoas que parecem não ter poder de julgamento que importe. Observe a cena. Um executivo impecável conduz uma reunião com maestria. Suas palavras são precisas, seu tom é respeitoso, sua postura transmite competência e consideração. Os colegas o admiram, os superiores o aprovam. A reunião termina. O mesmo executivo desce para almoçar. O garçom demora alguns minutos a mais para trazer o cardápio, e então surge algo diferente. Um suspiro impaciente, um tom ríspido, um olhar de desprezo mal disfarçado, talvez um comentário sarcástico sobre a competência do estabelecimento. Em segundos, a máscara escorregou. O que emergiu não foi o profissional admirável da sala de reuniões. Foi algo mais cru, mais autêntico, menos polido. A dissonância entre essas duas versões da mesma pessoa revela uma verdade que anos de convivência profissional jamais revelariam. Porque nos momentos em que não há nada a ganhar, o que resta é quem realmente somos. A pergunta que se impõe agora é: o que exatamente cada tipo de reação revela sobre a psique de quem a manifesta? Nem toda reação carrega o mesmo significado. Existem padrões distintos, e cada um deles abre uma janela diferente para a psique de quem o manifesta. A primeira reação é o desprezo, a impaciência visível. O tom ríspido que surge quando o garçom demora, quando o atendente comete um erro, quando alguém em posição inferior não corresponde às expectativas. Essa reação revela algo específico, uma necessidade profunda de superioridade. Jung escreveu: onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Quem precisa rebaixar os outros para se sentir elevado carrega uma sombra específica, o medo de ser insignificante. A arrogância direcionada aos impotentes não é força, é ferida psicológica disfarçada. É uma relação não resolvida consigo mesmo, uma necessidade distorcida de dominar porque, no fundo, teme profundamente não ter valor. A segunda reação é mais sutil, porém igualmente reveladora. A indiferença total, a invisibilização completa do outro. Não há desprezo ativo, mas também não há reconhecimento. O garçom simplesmente não existe como ser humano. É uma função, uma ferramenta, um meio para um fim. Essa reação revela narcisismo funcional. Para essa pessoa, os outros só existem na medida em que são úteis. Há um vazio interno que precisa constantemente de validação, e quem não pode oferecê-la simplesmente desaparece do campo de percepção. Não por maldade consciente, mas por incapacidade genuína de reconhecer humanidade onde não há benefício. A terceira reação é paradoxalmente enganosa. A gentileza exagerada, o sorriso amplo demais, a gorjeta generosa feita com gestos largos, o elogio efusivo ao atendente na presença de outros observadores. Essa performance revela a necessidade de ser visto como bom. Não é bondade, é imagem. A diferença crucial está no que acontece quando não há plateia. A gentileza autêntica não muda de intensidade dependendo de quem observa. A gentileza performática
existe apenas para os olhos alheios. Finalmente, há a quarta reação, o respeito genuíno e discreto. Um agradecimento simples, contato visual natural, paciência diante de erros pequenos, consideração que não precisa de testemunhas. Essa reação indica algo raro, integração saudável entre persona e sombra. A pessoa que trata com respeito aqueles que não podem oferecer nada em troca demonstra que sua bondade não é estratégia, faz parte de quem ela é. Há consistência entre o público e o privado, entre o palco e os bastidores. Jung observou: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas dos outros. Quem integrou sua sombra não precisa projetá-la nos vulneráveis, não precisa rebaixar para se elevar, não precisa ignorar para se proteger. Reconhece a humanidade alheia porque reconhece a própria, com todas as suas imperfeições. Esses padrões não se limitam a restaurantes. Eles se repetem em inúmeras situações cotidianas onde a máscara encontra permissão para escorregar. O restaurante é apenas um palco entre muitos. A vida cotidiana oferece inúmeras janelas onde a máscara encontra permissão para escorregar. Basta saber onde olhar. Observe o teste do erro alheio. Alguém comete um engano pequeno. Um funcionário entrega o documento errado. Um colega esquece um detalhe. Um estranho esbarra sem querer. Como a pessoa reage? Há perdão genuíno, aquele que surge natural e sem esforço? Ou há superioridade moral disfarçada de correção? Aquele prazer sutil em apontar a falha do outro? Observe o teste do trânsito. Dentro do carro protegido pelo anonimato do vidro fechado, algo curioso acontece. A sensação de invisibilidade libera impulsos normalmente contidos, buzinas agressivas, gestos obscenos, xingamentos que jamais seriam pronunciados face a face. O trânsito revela quem somos quando acreditamos que ninguém está realmente nos vendo. Observe o teste da espera, a fila que não anda, o voo atrasado, a ligação que demora a ser atendida. Como a pessoa administra a frustração de ter seu tempo desrespeitado? Paciência genuína indica maturidade emocional, controle sobre os próprios impulsos. Irritação desproporcional revela uma relação frágil com aquilo que não pode controlar. Observe o teste do sucesso alheio. Alguém próximo conquista algo desejado, uma promoção, um reconhecimento, um relacionamento feliz. A alegria demonstrada é real ou performática? Há celebração genuína ou inveja mascarada de elogio forçado? Os olhos dizem mais que as palavras nesses momentos. Observe, por fim, o teste da crise. Quando a pressão real chega, doença, perda financeira, ruptura, quem a pessoa se torna? A crise não constrói caráter. Ela revela o caráter que já existia. Como Jung observou, em cada um de nós há outro que não conhecemos. A síntese é simples e desconfortável. O caráter não se revela nos palcos da vida, onde há plateia e consequência. Revela-se nos bastidores, nos momentos que parecem insignificantes, nas interações que julgamos sem importância. Ali, onde achamos que ninguém está prestando atenção, a verdade emerge sem pedir licença. E se isso é verdade sobre os outros, também é verdade sobre nós mesmos. Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Há algo sedutor em observar os outros, em identificar suas falhas, em notar quando suas máscaras escorregam. Podemos passar horas analisando o caráter alheio, catalogando deslizes, colecionando evidências de imperfeições que não são nossas. Mas o verdadeiro poder desse conhecimento não está em julgar os outros, está em voltar o espelho para si mesmo. Antes de avaliar como alguém trata o garçom, pergunte-se com honestidade brutal: como eu trato o garçom quando estou cansado? Quando o dia foi difícil? Quando ninguém que me importa está observando? Como reajo quando alguém em posição inferior comete um erro que me afeta? Demonstro paciência genuína ou apenas a performance de paciência que espero de mim mesmo? Minha gentileza muda de intensidade dependendo de quem está presente? Sou a mesma pessoa sozinho e acompanhado, nos bastidores e no palco?
Essas perguntas incomodam porque a resposta honesta raramente é confortável. Todos nós temos momentos de falha, momentos em que a sombra escapa, momentos em que tratamos alguém com menos respeito do que essa pessoa merecia. A diferença crucial não está em ser perfeito. Isso é impossível. A diferença está entre agir por automatismo inconsciente ou por consciência imperfeita. Quem nunca examinou a própria sombra está condenado a projetá-la eternamente. Quem reconhece seus impulsos menos nobres ganha a possibilidade de escolher não obedecê-los. Jung afirmou: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. A inversão do olhar é o despertar. Observar os outros pode ser entretenimento. Observar a si mesmo é transformação. O teste do garçom não é apenas uma ferramenta para avaliar o caráter alheio. É um espelho que, se tivermos coragem de encará-lo, revela verdades sobre nós mesmos que preferíamos não conhecer. A pergunta que permanece é incômoda, mas necessária. O que você vê quando olha para esse espelho com honestidade? E mais importante ainda, o que você faz com aquilo que vê? É possível transformar essa consciência em prática, e isso exige um método. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Para que essa sabedoria transforme sua capacidade de ler pessoas, ela precisa se tornar prática consciente. O primeiro princípio é observar sem julgar imediatamente. Um momento isolado não define uma pessoa. Todos têm dias difíceis, todos cometem deslizes. O que você busca não são incidentes únicos, mas padrões, repetições, consistências que emergem ao longo do tempo. O segundo princípio é criar janelas de observação consciente. Preste atenção deliberada em momentos específicos, situações de estresse leve, interações com pessoas que não podem oferecer nada em troca, reações a pequenos inconvenientes. Esses momentos são janelas. A maioria das pessoas passa por elas sem olhar. Você pode escolher observar. O terceiro princípio é comparar comportamentos em diferentes contextos. Como a pessoa age com superiores e com subordinados. Há consistência entre essas versões ou uma dissonância reveladora? A consistência é o indicador mais confiável de caráter integrado. A dissonância é o sinal mais claro de máscara. O quarto princípio é prestar atenção ao que não é dito. As palavras podem mentir. O corpo raramente mente. O suspiro impaciente antes da resposta educada. O olhar de desprezo que dura uma fração de segundo. A tensão nos ombros quando alguém inferior se aproxima. As microexpressões revelam o que a persona tenta esconder. O quinto princípio é aplicar tudo isso em si mesmo primeiro. Use as mesmas métricas para sua própria autoavaliação. Observe seus padrões. Reconheça suas dissonâncias. Não busque perfeição. Ela não existe. Busque consciência. Busque a capacidade de escolher quem você quer ser em vez de reagir automaticamente. A síntese é crucial. Isso não se trata de se tornar juiz implacável dos outros. Trata-se de desenvolver discernimento. A capacidade de ver além das palavras polidas e das aparências cuidadosamente construídas. Mas discernimento sem sabedoria pode se tornar cinismo. E há algo maior em jogo aqui. Jung escreveu: a sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O objetivo final dessa jornada não é criar observadores cínicos do comportamento humano. Não é colecionar evidências das falhas alheias para alimentar uma sensação de superioridade. O objetivo é algo mais profundo e mais difícil: a integração. Jung não buscava santos. Buscava pessoas inteiras. Integrar a sombra não significa eliminá-la. Significa reconhecê-la. Significa olhar para os próprios impulsos menos nobres com honestidade suficiente para dizer: isso também existe em mim. Significa aceitar que somos capazes tanto do bem quanto do mal, da generosidade e do egoísmo, da compaixão e da crueldade. A pessoa verdadeiramente íntegra não é aquela que nunca falha,
é aquela que tem consciência de suas falhas. Age com consistência não porque é perfeita, mas porque se conhece profundamente. Reconhece suas sombras e, por reconhecê-las, pode escolher não obedecê-las. A verdadeira autenticidade surge quando a distância entre persona e essência diminui, quando não precisamos mais de máscara porque aceitamos quem somos, imperfeições incluídas. Quando tratamos os outros com respeito, não como estratégia, mas como extensão natural do respeito que cultivamos por nós mesmos. Jung afirmou: o privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Esse é o convite mais profundo que o teste do garçom oferece. Não apenas observar os outros, mas usar essa observação como espelho. Não apenas identificar sombras alheias, mas confrontar as próprias. Não apenas desenvolver discernimento sobre o caráter externo, mas cultivar integridade interna. Porque no final, a forma como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca revela algo fundamental. Não quem fingimos ser, mas quem escolhemos ser quando a escolha parece não ter consequências. O teste do garçom é, em sua superfície, extraordinariamente simples. Observe como alguém trata aqueles que não podem oferecer nada em troca, nada mais. Mas sua simplicidade esconde uma profundidade imensa. Esse pequeno momento revela a distância entre quem fingimos ser e quem realmente somos. Funciona porque, nos instantes que parecem sem importância, a vigilância consciente relaxa, e a verdade, que permanecia contida, encontra passagem. Da próxima vez que você estiver em um restaurante, observe. Não apenas os outros, observe a si mesmo. Como você trata quem te serve. Como reage quando algo dá errado. Que versão sua emerge quando a máscara sente permissão para escorregar. Nesse momento aparentemente banal está escrita uma verdade sobre quem você é. Uma verdade que nenhum discurso elaborado consegue fabricar. Jung nos alertou. Até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. O convite está feito. A consciência é uma escolha. E aqui permanece a verdade final. O caráter não se constrói nos grandes momentos. Ele se revela nos pequenos. E são os pequenos momentos que, somados, constroem uma vida inteira. Se essa reflexão ressoou em você, convido-o a compartilhar nos comentários. Qual momento pequeno, aparentemente insignificante, revelou algo importante sobre alguém que você conhece? Ou, talvez mais corajosamente, sobre você mesmo? Se você busca conteúdo que explora a psique humana com profundidade e honestidade, inscreva-se no canal. Aqui não buscamos entretenimento superficial, buscamos compreensão genuína. E se conhece alguém que valoriza esse tipo de reflexão, compartilhe este vídeo. O autoconhecimento é uma jornada que se enriquece quando caminhamos acompanhados. Obrigado por dedicar seu tempo a essa reflexão. A consciência, como vimos, é uma escolha, e você acabou de escolhê-la. Nos vemos no próximo vídeo.